Naruto não respondeu Aizen diretamente, mas em vez disso lançou um olhar para Kiraku Shunsui. Shunsui imediatamente chamou seus companheiros de bebida e levou Aizen embora. Um grupo de bêbados se divertiu no banquete de casamento, com 9 caudas entre eles. Komamura Sajin também estava presente, sério e um tanto deslocado, mas insistindo em fazer companhia ao 9 caudas. Os dois tinham um bom relacionamento. O incidente com o Tsen Kanami foi um duro golpe para Komamura, quase destruindo a frágil fé na humanidade que ele havia recentemente recuperado. O aparecimento da 9 caudas trouxe algumas mudanças positivas para sua vida. No entanto, houve uma sensação avassaladora de déjà vu. Após o término do banquete de casamento, Kushiki Byakuya chamou Naruto. Parabéns pelo casamento, Izana, disse Naruto com um sorriso brilhante enquanto os cumprimentava, estendendo a mão para tocar na mesa. Obrigada, Capitão Uzumaki, Izana respondeu cautelosamente. Durante o casamento, ela percebeu que o jovem loiro que tanto ajudou no casamento dela e de Byakuya não era apenas um Kohai adorável, mas o capitão da 7ª divisão, com um status ainda maior que o de Byakuya. Ela também notou como os outros tratavam o jovem loiro. A maioria das pessoas era muito respeitosa, mas também havia aqueles que pareciam temê-lo, como o grupo do clã Tsunayashiro, que não ousava se aproximar de Uzumaki Naruto. Por que está se dirigindo a mim tão formalmente, Izana? Naruto balançou a cabeça. Pode me chamar do jeito que você me chamava antes. Izana forçou um sorriso. Ainda sinto que isso não é real. Byakuya, de pé ao lado da esposa, tinha um sorriso no rosto. Naruto colocou a mão na mesa e invocou um pergaminho com uma nuvem de fumaça. Este é um presente de casamento que o capitão Kurotsushi e eu preparamos para vocês, disse ele, empurrando o pergaminho na direção deles. Byakuya ficou surpreso. Capitão Kurotsushi? Kurotsushi Mayuri. Ele não teve nenhum contato com essa pessoa, embora tivesse enviado um convite, mas Mayuri não compareceu. Não posso aceitar isso. Izana começou a recusar por hábito. Naruto deu um leve toque no pergaminho. Byakuya, dê uma olhada primeiro. Preparar isso levou bastante tempo. Izana não entendia muito sobre o Shinigami, então o conteúdo do pergaminho era incompreensível para ela. Mas os olhos de Byakuya se arregalaram em choque, suas emoções flutuando descontroladamente. Almas comuns têm vidas muito curtas, disse Naruto suavemente. Embora isso possa não ter sido notado antes, o capitão Kurotsushi e eu confirmamos que o ambiente rico em Heishi na Seireitei é prejudicial às almas comuns. Nesse momento, sua voz continha um traço de diversão. Essa descoberta o levou a perceber que a separação de Rukongai e Seireitei poderia não ser apenas devido ao status social, mas o fato de que o ambiente denso de Heishi poderia danificar as almas era uma das causas diretas desse fenômeno. Byakuya ficou atordoado. O Seireitei é o único lugar na Soul Society com um ambiente denso de Heishi. Ele se virou para olhar para Izana. Naruto continuou. Isso poderia encurtar ainda mais a vida de Izana. O rosto de Izana ficou visivelmente pálido de preocupação. Byakuya segurou a mão dela. Então pedi ao capitão Kurotsushi para fazer algumas modificações na tecnologia Jikongan, disse Naruto enquanto tocava o pergaminho. Com uma nuvem de fumaça branca, um corpo humanoide com o rosto inexpressivo, sem nenhuma feições, surgiu. Exatamente como o capitão Jikongan Urahara pesquisou antes. Ele estabiliza o corpo espiritual e pode absorver Heishi para nutri-lo. Isso trouxe uma sensação visível de alívio para Byakuya e Izana. Obrigado, Naruto, disse Byakuya, curvando-se. Naruto ignorou. Ainda não podemos ter certeza de quanto esse Jikongan pode prolongar a vida de Izana, e esta é apenas uma medida temporária para resolver o problema imediato. Guarde seus agradecimentos para quando o capitão Kurotsushi e eu descobrirmos como dar poder espiritual a Izana e torná-la como uma Shinigami. Os olhos de Izana se arregalaram. É possível que uma alma comum se torne um Shinigami? Byakuya fez uma pausa e perguntou. E a situação do meu pai? Naruto balançou a cabeça. Isso não vai funcionar. Izana ficou confusa.
sem saber o que queriam dizer. Ela já tinha conhecido Kushiki Jinhei, uma pessoa muito gentil. Será que ele tinha algum tipo de problema? Selá-lo dentro do corpo ainda depende de forças externas, explicou Naruto. Isso não mudaria a condição atual, diz Ana. Byakuya assentiu pesadamente. Poder me casar com Byakuya no tempo que me resta é a maior bênção da minha vida, disse Izana suavemente, balançando a cabeça. Como alguém como eu poderia merecer ter 2 capitães trabalhando tanto para mim? Naruto balançou a cabeça. É um projeto de pesquisa interessante. E isso se sobrepõe a um dos projetos em andamento do capitão Kurotsushi. Então não é realmente um fardo extra. E além disso, não vai atrasar nada. Ele sorriu. Kurotsushi Mayuri era de fato um louco. Depois de aprender o jutsu dos clones múltiplos das sombras, ele se esforçou ao máximo, tanto que a pressão espiritual de cada clone era quase equivalente à de um Shinigami comum, apenas o suficiente para se qualificar para a Academia Shio. Ele simplesmente interrompeu um projeto insignificante para substituí-lo por como dar poder espiritual às almas comuns. Izana respirou fundo. Ambos os homens voltaram sua atenção para ela. Mesmo que seja egoísmo da minha parte trazer isso à tona agora, disse Izana, abaixando a cabeça e com um tom sincero, não posso mais continuar escondendo esse erro. Eu vim para a Soul Society com minha irmã mais nova, Rukia. Fomos enviados juntos para o Distrito 78. Mas, num lugar como aquele, eu não conseguiria sobreviver cuidando dela. Não tive escolha a não ser abandonar minha irmã, que ainda era um bebê, e fugir sozinha. Então eu imploro a você, Byakuya, e a você também, Naruto, que me ajudem a encontrar minha irmã. Byakuya hesitou por um momento. Sem problemas, Naruto concordou imediatamente. Ele olhou para Izana com uma expressão calma. Ele conseguia entender a dor de estar separado de um ente querido, embora o ato de abandonar sua irmã tenha deixado um gosto amargo em sua boca. Então era isso que ela estava escondendo. Naruto pensou que seria difícil ajudar Izana, ainda mais depois disso. Depois de mais algumas palavras trocadas, Naruto saiu e retornou ao quartel da 7ª Divisão. O grupo de bêbados ainda estava festejando. O 9 Caudas estava tentando dançar como Shiba Ishin. Soifon observava impotente, enquanto Maeda suava nervosamente. Tio Shunsui, Naruto chamou, acenando para o homem bêbado deitado na mesa. Kiraku Shunsui levantou a cabeça e, vendo a expressão séria no rosto de Naruto, ficou sério imediatamente e caminhou até ele. O que foi? Aconteceu alguma coisa. Naruto balançou a cabeça e o levou para a outra sala. Ele sacou a espada da 9 Cauda e a cravou no tatame. A pressão espiritual da sombria 9 Caudas se espalhou, envolvendo toda a sala e criando uma barreira. Essa atitude extremamente cautelosa fez com que a expressão de Kiraku Shunsui se tornasse igualmente séria. Aizen me cumprimentou no banquete de casamento, disse Naruto suavemente. Shunsui assentiu. Ele também havia notado e visto Naruto fazer um sinal para ele levar Aizen embora. Ele provavelmente está planejando alguma coisa. Naruto continuou suavemente. Shunsui ficou surpresa. Por que você pensa isso? Ele falou com você por alguns instantes. Naruto franziu a testa. Aizen é um homem muito orgulhoso. Ele vê aqueles que não conseguem enxergar suas técnicas como tolos. Mas se alguém puder detectá-lo, ele gosta da emoção do confronto direto. Este homem não me cumprimentaria sem um motivo. Shunsui pareceu descontente. Ele não se importava com a opinião dos outros sobre ele, mas essa atitude despreocupada vinha do fato de que essas opiniões raramente tinham algum impacto real sobre ele. Mas Aizen era diferente. Ele tinha a capacidade de influenciá-lo. Ser considerado um tolo por alguém como Aizen. O que você quer que eu faça? Apesar de tudo, Kiraku Shunsui permaneceu calmo. Mas eu só posso fazer coisas pequenas dentro das minhas funções. Afinal, não temos nenhuma evidência. Naruto balançou a cabeça. O que mais interessa a Aizen provavelmente são informações sobre a 9 Caudas, confirmando se é minha espada e se é o fator que me permite resistir à sua influência. Então,
Ele terá que me forçar a agir. A maneira mais fácil de ele conseguir isso é mirar em pessoas próximas a mim. Kiraku Shunsui ponderou, mas ele definitivamente não ousaria atacar outro Shinigami. Todas as evidências apontam para Tsen Kanami como culpado pelo incidente de Olovification. Então, atacar outro Shinigami só desacreditaria as evidências que ele armou. Isso significa que, Naruto, ele teria como alvo aqueles ao seu redor que não fossem Shinigami. Ele fez uma pausa. Kushiki Izana. Não seria Izana. Naruto balançou a cabeça rapidamente. Kiraku Shunsui olhou surpreso para Naruto. Por quê? Ele de repente pareceu tão distante ao mencioná-la. Fiz tudo isso por Byakuya, continuou Naruto. Além disso, o relacionamento de Izana com o clã Kushiki está mais próximo. Se algo acontecer, com o clã Kushiki envolvido, talvez eu nem precise intervir. Teria que ser outra pessoa. Mas quem perto de mim não é um Shinigami e pode ser alvo. Ele fez uma pausa, perdido em pensamentos. Depois de um momento, ele e Shunsui trocaram olhares e simultaneamente falaram o mesmo nome, Kubujin. Shinigami substitutos não fazem parte do Gotei 13. A posição deles é semelhante à dos 4 grandes que guardam os portões do Seireitei. Deveríamos levá-lo para a Sociedade das Almas, sugeriu Shunsui. Naruto balançou a cabeça, com uma expressão séria. Isso pode ser difícil. Kubo tem sua própria vida no mundo humano. Isso é preocupante. Shunsui franziu a testa. Um inimigo que não pode ser rastreado. Naruto pensou por um momento. Pode não ser o próprio Aizen quem está agindo. Shunsui ficou confuso. Ele suspeita que a 9 caudas seja minha espada, continuou Naruto. Mas não tem certeza das mudanças que isso pode trazer. O inesperado é algo que ele não pode controlar. É por isso que ele sofreu 2 contratempos comigo. Então, acho que ele pode usar outra pessoa para atacar Kubo dessa vez. Se for outra pessoa, inevitavelmente haverá rastros deixados para trás quando ela tentar agir. Tio Shunsui, por favor, ajude-me a descobrir se há alguém interessado nas habilidades dos Fullbrin. A posse de Fullbrin por Kubujin não era segredo. É um poder muito novo. A 12ª Divisão o monitorou por um ano com sua permissão, confirmando que esse poder não perturba o equilíbrio dos 3 mundos. Quando um Hollow é destruído por Fullbrin, suas partículas espirituais retornam à Soul Society, assim como fariam quando um Shinigami o elimina, em vez de serem completamente aniquiladas. Então, embora esse poder exista fora do controle do Gotei 13, já que ele não perturba o equilíbrio e Kubujin é o único usuário conhecido, foi decidido, após alguma discussão, manter a postura atual sobre Kubujin sem nenhuma alteração. Muitas pessoas estavam interessadas em Fullbrin, mas poucos ousaram expressar esse interesse, muito menos tomar alguma atitude. Esse Shinigami substituto foi trazido para a Soul Society pelo Capitão Uzumaki Naruto, da 7ª Divisão. As interações com ele eram mediadas principalmente pelo Capitão Uzumaki. Estava claro que Kubo era considerado um dos subordinados de Naruto. Atacá-lo seria como atacar o Capitão Uzumaki, e ninguém tinha coragem de fazer isso. Kurotsushi Mayuri foi o único que expressou abertamente seu interesse por Fullbrin. Depois de ser espancado por Naruto algumas vezes, aprendeu a falar com mais educação. Ele solicitou pessoalmente a cooperação de Kubujin diversas vezes antes de finalmente obter permissão para conduzir uma pequena pesquisa, desde que não prejudicasse Kubo e fosse realizada quando Kubo tivesse tempo. A 8ª divisão de Kiraku Shunsui é a divisão de inteligência. Eles coletaram informações rapidamente. Poucos dias depois, ele trouxe uma lista. Naruto pegou e viu que havia uma lista de nomes em 3 páginas. A maioria eram indivíduos, com membros da 12ª Divisão representando quase 2/3 da lista. Uma pequena parcela eram pequenos grupos dentro da Seireitei, mas estes eram compostos principalmente por oficiais de baixa patente ou Shinigami comuns. Nenhuma dessas pessoas ou grupos representava uma ameaça real. Eles não conseguiram forçar Naruto a agir, e nem sequer representaram uma ameaça para Kubujin. Apenas um grupo,
detalhado em meia página e colocado em último lugar na lista, fez Naruto franzir a testa. O clã Tsunayashiro. Ele leu em voz alta. Os olhos de Kiraku Shunsui escureceram. Ele mesmo revisou essas informações e a conclusão a que chegou foi a mesma de Naruto. Entre todos os indivíduos e grupos, a única ameaça real a Kugujin era essa família nobre de alto escalão. Se forem eles, será difícil interrompê-los preventivamente. Shunsui franziu a testa. É difícil imaginar escolhas tão extremas. Ou não valia a pena agir contra eles, ou eram formidáveis demais para agir contra eles. Tio Shunsui, você acha que isso é apenas uma coincidência? Naruto balançou a cabeça. Shunsui ficou surpreso. Naruto largou o relatório. Eu sei um pouco sobre assuntos relacionados ao Rei das Almas. O comportamento de Shunsui de repente ficou sério. Como você descobriu isso? Naruto. O capitão Ukitake me contou, disse Naruto, apontando para a linha que mencionava a família Tsunayashiro. Ele não me contou toda a verdade. Disse que eu ainda não estava pronto para saber. Não se preocupe, tio Shunsui. Não vou pressioná-lo sobre isso. Eu só quero saber. O casamento de Tsunayashiro Tokinada com aquela Shinigami chamada Kakyo está relacionado ao Rei das Almas. Lembro que foi você quem cuidou desse assunto. Shunsui coçou a cabeça, parecendo preocupado. Você é bem perspicaz. Como chegou a essa conclusão? Ele não respondeu diretamente. Como chefe da divisão de inteligência, ele não podia divulgar segredos que não deveriam ser compartilhados. Ele só pôde confirmar isso de forma indireta. Quando Byakuya se casou com Izana, eles foram os que mais se opuseram, zombou Naruto. Como um grupo tão teimoso pôde permitir que um membro de sua família se casasse com um Shinigami de Hokongai? Muito menos. Tsunayashiro Tokinada nem parece gostar dela. Se não fosse por algum motivo oculto, por que ele faria isso? Shunsui permaneceu em silêncio. Naruto continuou. Se eles estudaram o poder do Rei das Almas, eles teriam um forte motivo para atacar Kugujin. Então não é uma coincidência. É inevitável. Este é o oponente que Aizen selecionou cuidadosamente para mim. E também é o peão que ele escolheu cuidadosamente para minimizar qualquer vestígio de seu envolvimento. Kiraku Shunsui balançou a cabeça. Ele tem muita coragem, ousando usar até mesmo o clã Tsunayashiro. O tom de Naruto era calmo. Como o clã Tsunayashiro se compara ao capitão comandante? E ainda assim Aizen ousou usar suas habilidades para tentar enganar o capitão comandante. Shunsui riu. Estarei preparado. Se algo acontecer, a 8ª divisão agirá imediatamente. Deveríamos contar aos outros. Ele estava se referindo aos outros capitães que estavam cientes da verdadeira natureza de Suzuki Aizen. Naruto pensou por um momento e então balançou a cabeça. Kiraku Shunsui estreitou os olhos ligeiramente. A última vez que compartilhei essa informação com vocês foi enquanto tratávamos do pai de Byakuya, explicou Naruto, expressando lentamente seus pensamentos. E sempre que eu mencionava isso depois, a 9 Caudas estava sempre em guarda. Aizen provavelmente não sabe para quantas pessoas eu contei sobre ele. Desta vez, além de descobrir a 9 Caudas, ele provavelmente também quer saber quantas pessoas conhecem sua verdadeira natureza. Shunsui pensou em Urahara Kizuki e entendeu o motivo. Talvez ele não consiga lidar com você ainda, mas ele pode começar eliminando seus aliados. Estar isolado e sem apoio é uma maneira muito eficaz de destruir alguém. Pensando bem, ele realmente é um oponente terrível. Naruto assentiu. Ele optou por não contar a muitas pessoas. A razão pela qual Shin Yoruishi não levou Soifon e ela mesma embora foi a mesma, para protegê-las. Deixarei a Sociedade das Almas em suas mãos, Capitã Shunsui, disse Naruto com um sorriso, desamparado. Embora isso possa não ser muito eficaz. Mas ainda assim, por favor, designe algumas pessoas para ficar de olho no clã Tsunayashiro. Kiraku Shunsui respondeu com um sorriso igualmente desamparado. Naruto começou a preparar sua inscrição para viajar ao mundo dos vivos. Aizen não interferiu nesse aspecto.
No entanto, devido ao status especial de um capitão, o processo de inscrição foi bastante trabalhoso. Só 2 dias depois é que sua inscrição foi aprovada. Parado no ar, Naruto olhou para a cidade abaixo. Desde sua última visita, a cidade havia passado por novas mudanças. Era difícil acreditar que aqueles prédios imponentes tivessem sido construídos por humanos comuns, sem quaisquer poderes especiais. Nas estradas largas, alguns veículos de 4 rodas circulavam de um lado para o outro. Dentro dessas conchas de metal, havia uma fonte de energia não muito poderosa. Água quente, fluxo de ar e combustão impulsionavam esses veículos. Essas também eram ferramentas criadas por humanos comuns, sem poderes especiais. Até mesmo humanos comuns estavam evoluindo. Seguindo as informações prestadas pela 12ª Divisão, ele desceu por uma rua e parou em frente a um restaurante. Empurrando a porta, ele entrou. Um sino tocou, produzindo um som nítido que alertou o dono do restaurante. Bem-vindo. A pessoa atrás do balcão ergueu os olhos, mas parou no meio do caminho ao se surpreender ao ver o visitante. Capitão Uzumaki, o que o traz aqui? Este é o seu restaurante? Naruto perguntou, olhando ao redor para o ambiente limpo e polido. Sim. Kugujin coçou a cabeça. Embora a Sociedade das Almas ofereça alguns subsídios, para um humano, viver sem rumo é bastante entediante. Além disso, com algumas outras coisas me influenciando, decidi abrir este restaurante. Você gostaria de experimentar um pouco da minha comida? Naruto se inclinou para a frente, olhando para o cardápio na parede. Então eu quero uma tigela de tonkotsu ramen. Poucos minutos depois, a comida foi servida. Precisa de algo de mim, Capitão Uzumaki? Perguntou Kugujin enquanto trazia a tigela. Há algo acontecendo entre mim e a Sociedade das Almas. Naruto sorveu ruidosamente um bocado de macarrão. Alguém está de olho em você. Kugujin congelou. É alguém do clã Tsunayashiro, disse Naruto, ocultando a informação sobre Aizen. Eles têm algumas ideias sobre o seu Fullbring. Clã Tsunayashiro. Kugujin franziu a testa. Acho que já ouvi falar deles. Eles são uma família nobre, muito poderosa, certo? Naruto tomou um gole do caldo. A falta de vergonha deles também é bem poderosa. Kugujin olhou para Naruto. Ele também ouviu coisas ruins sobre o clã Tsunayashiro de outro Shinigami. Mas ouvir o Capitão Uzumaki falar tão direta e duramente sobre eles, quão desagradável aquela nobre família poderia ser, serei cuidadoso de agora em diante, disse Kugujin com um sorriso. Obrigado, Capitão Uzumaki. Nesse caso, quando você terminar de comer, vou lhe mostrar algo interessante. Isso deve ser relatado à Soul Society. Naruto olhou para ele. Relatório. Ele inventou algo incrível. Foi por isso que Aizen escolheu esse momento para agir. A comida de Kugujin era muito boa, embora ainda não chegasse ao nível do Ishiraku de Konoha. Depois de terminar a refeição, ele seguiu Kugujin, que o conduziu por 2 ruas e parou em frente a uma casa em uma área residencial. Kugujin abriu a porta. Irmão Kugo, você voltou tão cedo. Um garotinho com cabelos de polvo correu para cumprimentá-lo, mas parou de repente ao ver Uzumaki Naruto. Um jovem caolho também saiu de dentro, encarando Naruto com um tom cauteloso. Irmão mais velho Kugo, esse cara com aparência de samurai é nosso novo camarada. Kugujin balançou a cabeça. Este é meu benfeitor. Ele é meu guia e também meu professor. Naruto olhou para eles. Nenhum dos dois tinha qualquer poder de Shinigami, mas ambos possuíam a mesma aura de Rei das Almas de Kugujin. Eles também são Fullbringers. Naruto perguntou. Kugujin assentiu. Isso mesmo. Pessoas como nós, que têm Fullbring, embora tenham nascido com algum poder, atraem perigos como os Zoulous, ou o Capitão Kurotsushi, ou neste caso, o clã Tsunayashiro que você mencionou. E também, por sermos diferentes das pessoas comuns, muitas vezes enfrentamos rejeição social. Então, depois de ver a Seireitei, pensei em formar uma organização Fullbring. Eu chamei essa organização de Protetora. Naruto olhou para ele com curiosidade e perguntou:
Que tipo de língua estrangeira é essa? É uma palavra da língua de outro país. Kugujin coçou a cabeça. Protetor é uma das palavras. Significa guardião ou defensor. Quero que esta organização seja capaz de proteger os humanos. E para proteger mais Fullbringers que ainda não desenvolveram completamente seus poderes. Kugujin permaneceu de pé, com orgulho na voz e um olhar de satisfação no rosto. Naruto ouviu, com um sorriso. No entanto, os Fullbringers são um grupo de pessoas que foram prejudicadas pela sociedade humana. Kugujin olhou para o garoto com o penteado de polvo e o chamou. O garoto hesitou por um momento, mas sua confiança em Jin superou sua cautela com Naruto, e ele se aproximou cautelosamente. O jovem caolho permaneceu impassível. Kugujin suspirou e afagou a cabeça do menino. Então, é muito difícil para eles confiarem em estranhos. A organização já existe há alguns anos, mas não conseguimos recrutar muitas pessoas. Achei que esse crescimento fosse só o começo. Queria alcançar alguns resultados antes de discutir isso com você e o Capitão Kitaki. Naruto expandiu seu olho da mente de Kagura, envolvendo toda a área. Além desta casa, havia apenas uma outra fonte de pressão espiritual, localizada em uma loja de conveniência a cerca de 1 quilômetro de distância. No entanto, não pertencia a um Shinigami. Ele ponderou por um momento. Sua organização tem apenas 3 membros, e o último é uma criança. O garoto com o penteado de polvo ergueu os olhos, a cautela se aprofundando. Como você sabe disso? Afinal, essa pessoa nem está em casa. O Capitão Uzumaki é muito habilidoso, então é claro que ele podia sentir isso. Kugujin tranquilizou o garoto, dando tapinhas em sua cabeça para acalmá-lo. Depois que as emoções do garoto se estabilizaram, Jin continuou falando com Naruto. Esta não é a base da organização. Naruto lançou-lhe um olhar curioso. A cidade de Karakura é uma área espiritualmente rica, explicou Kugujin. É um lugar onde os portadores do poder provavelmente nascerão. Mas quando crescem e têm condições financeiras, quase sempre optam por partir. Embora não se mudem muito de sua cidade natal, eles relutam em retornar. Então, depois de alguma discussão, decidimos fazer da cidade de Naruki, próxima à cidade de Karakura, nossa base. A maioria dos membros está lá. Cheguei aqui em casa só para procurar companheiros. Naruto franziu a testa levemente. Isso certamente foi algo bom. Um poder não regulamentado sendo organizado de maneira ordenada. E o núcleo dessa organização era a proteção. Tendo passado um tempo com Jin, Naruto sabia muito bem que Kugujin era uma pessoa de bom coração. Mas neste momento específico, vamos conversar lá dentro. Kugujin gesticulou em direção à casa. Eles entraram em uma sala de reuniões. Sinto que, sem saber, tomei uma decisão problemática, disse Kugujin, com uma expressão séria. Depois que o Capitão Uzumaki lhe disse que a família Tsunayashiro estava interessada em Fullbring, ele percebeu que algo estava errado. Agora que ele pensava nisso, parecia que tinha pulado todas as etapas tediosas de preparar uma refeição. Em vez disso, servido Fullbringers como um prato na mesa, apenas esperando que alguém viesse e se deliciasse com ele. Naruto balançou a cabeça e permaneceu em silêncio. Ele sacou sua espada e a cravou no chão, permitindo que o poder da 9 caudas envolvesse a sala. Por que você tomou essa decisão? Naruto perguntou. Kugujin ficou surpreso e abaixou a cabeça, sentindo-se um pouco culpado. Eu não deveria ter. Não, foi uma ótima decisão. Naruto balançou a cabeça. Mas, por motivos que não posso revelar agora, preciso esclarecer alguns detalhes. Kugujin respondeu. Alguns anos atrás, me deparei com um Fullbringer lutando contra um Hollow. Depois de salvá-los, tive a ideia. Naruto franziu a testa. Foi realmente apenas uma coincidência? Ou foi algo mais deliberado? Essa foi a parte complicada. Ele podia sentir que algo estava errado, mas era o único que conseguia perceber. Ninguém mais poderia. Mesmo aqueles que ele havia avisado, como o Capitão Shunsui ou o Capitão Unoona, não conseguiram detectar nada em comum. Sozuki Aizen era assustador, não apenas por sua capacidade de fazer as pessoas verem,
mas não reconhecerem, mas por sua mente extraordinariamente meticulosa. Sem saber, quem poderia dizer se estava sendo manipulado por ele? E ele tinha muita paciência. Ele exploraria os menores aspectos da natureza humana, usando-os para guiar eventos e atingir seus objetivos. Assim como agora, fazia sentido que a família Tsunayashiro, com seu interesse no poder do Rei das Almas, tivesse como alvo os Fullbringers. E fazia sentido que Kugo-jin, com seu bom coração, estabelecesse uma organização para proteger os Fullbringers. Mas dentro desses desenvolvimentos lógicos, a situação inevitavelmente progrediria na direção que Aizen queria. Capitão Uzumaki. Kugo-jin notou a expressão séria no rosto de Naruto e perguntou cautelosamente: "O que devo fazer agora?" Naruto ainda estava imerso em pensamentos. Aizen tinha suas vantagens, mas Naruto também não estava totalmente em desvantagem. Aizen opera nas sombras, evitando ações que possam facilmente levantar suspeitas. Em contrapartida, tem a liberdade de agir abertamente e seguir todas as pistas sem me envolver em conflito direto, o que me dá uma vantagem. A melhor abordagem seria transferir toda a organização Fullbringer para a Sociedade das Almas. No entanto, isso não é viável. Humanos e almas são formas de vida fundamentalmente diferentes, e essas pessoas têm suas próprias vidas. Aprisioná-los sob o pretexto de proteção seria semelhante às práticas do clã Iga, em Konoha. A reação de Neji já demonstrava que mesmo ações bem-intencionadas podem ser difíceis de aceitar para quem as recebe. "Você também pratica a caça aos Outlaws?" Naruto perguntou a Kugo-jin. Jin assentiu, franzindo a testa. "Claro, devemos parar. Se possível, seria melhor assim", respondeu Naruto com um aceno de cabeça. "Se não, pelo menos faça os membros menos experientes se juntarem a outros por segurança." Jin assentiu, seriamente. Naruto pensou por um momento e acrescentou: "Se algum Shinigami tentar atacá-lo, capture-o, mas não o mate. Precisamos dele como evidência." Jin ficou surpreso. "Espere um minuto. O que ele quer dizer com capturá-los? Será que essa ameaça misteriosa com a qual até o Capitão Uzumaki está tão preocupado é realmente alguém com quem podemos lidar? Somos capazes disso?" Ele perguntou, sentindo-se um pouco inseguro. Pedia a um veterano muito confiável para ficar de olho no clã Tsunayashiro. Os Shinigami mais poderosos não conseguirão agir. E se houver algum deslize, será alguém com quem você poderá lidar. Naruto o tranquilizou com convicção. "Mas, por precaução, fique vigilante como eu aconselhei. O clã Tsunayashiro, apesar de ser uma família nobre de alto escalão, não possui poder avassalador. Oficialmente, apenas o chefe da família exerce pressão espiritual de nível de capitão, com vários membros de nível de vice-capitão sob a vigilância da 8ª divisão. Tsunayashiro Tokinada, que lidera a família, exibe apenas a força de nível de vice-capitão. Aizen está apenas usando o clã Tsunayashiro, então é improvável que eles ajam abertamente. Mas não podemos ser complacentes. Se Aizen vir uma oportunidade, ele pode agir sutilmente o suficiente para evitar ser detectado pela 8ª divisão." Kugo-jin assentiu firmemente. Quando Naruto estava prestes a sair, de repente pensou em algo e olhou para o bolso na cintura de Jin. "Você ainda está usando seu distintivo de Shinigami substituto. O Capitão Uzumaki depositou tanta confiança em mim e compartilhou tudo comigo", disse Jin com um sorriso largo, pegando o distintivo. "Como eu poderia trair essa confiança?" Naruto olhou para ele sem dizer uma palavra. "O principal motivo de minha vinda ao mundo dos vivos foi flagrar o clã Tsunayashiro em ação. Minha intenção era capturar alguns Shinigami ou servos que estavam espionando Jin. No entanto, para minha surpresa, não havia nenhum espião desse tipo dentro do meu alcance sensorial. O clã Tsunayashiro é desprezível, mas não é tolo. É improvável que eles ataquem alguém sem antes coletar informações. Devem estar monitorando. Mas como?" A expressão de Jin mudou quando ele também percebeu algo. "Este item parece estar com defeito." Naruto estendeu a mão, usando uma desculpa casual. "Por que você não me entrega? Vou levá-lo de volta para a 12ª divisão para reparos."
Jin concordou e entregou sem hesitar. Naruto o selou e, depois de oferecer mais algumas palavras de conselho, retornou à Soul Society, indo direto para o quartel da 12ª Divisão. A 12ª Divisão estava tão ocupada como sempre. Os membros do esquadrão cumprimentaram Naruto com respeito antes de rapidamente retirar Kurotsuchi Mayuri de um canto. Naruto-kun. Mayuri cumprimentou preguiçosamente. O que o traz aqui desta vez? Não me incomode com assuntos triviais. Estou muito ocupado. O tom de Naruto era calmo. Leve-me ao seu corpo principal. Tenho algo importante para discutir. Muito importante. Mayuri olhou para Naruto, notando a seriedade em sua expressão. Algo que somente um homem na Soul Society poderia provocar. Tem relação com Aizen? Não tem. Mayuri assentiu, sinalizando para Naruto segui-lo. Enquanto isso, na mansão Tsunayashiro, o encontro de Naruto com Kubujin no mundo dos vivos foi imediatamente relatado ao chefe do clã Tsunayashiro. O capitão Uzumaki se encontrou com o Shinigami substituto. A expressão do chefe ficou séria. E ele também pegou o distintivo de substituto. Ele percebeu alguma coisa. O membro do clã que entregou o relatório estava visivelmente nervoso. Os subordinados de Kyoraku também estavam perguntando sobre nossas atividades. O rosto de Tsunayashiro Tokinada se contorceu em um sorriso falso. Parece que eles estão de conluio com o capitão Uzumaki. Que vergonha para um nobre se aliar a um plebeu de Rukongai, repreendeu o chefe da família, já que o capitão Uzumaki descobriu. Tokinada. Ele gritou o nome. O homem sentado na outra ponta da mesa sorriu. Você vai cuidar deste assunto, declarou o chefe sem hesitar. A família precisa desses Fullbringers. A fusão do poder do Rei das Almas com as habilidades Hollow é um exemplo raro. Você já nos decepcionou uma vez. Não faça isso de novo. Tsunayashiro Tokinada abaixou a cabeça, reprimindo o sorriso irônico que ameaçava surgir. Sim. Depois que todos foram embora, ele finalmente olhou para cima, permitindo que um sorriso selvagem se espalhasse por seu rosto. Ele riu, um som ao mesmo tempo louco e alegre. Ele compreendia bem as intenções da família. Ao forçá-lo a seguir em frente naquele momento, eles tinham quase certeza de que ele não alcançaria seu objetivo. Era apenas uma maneira de evitar ofender o capitão Uzumaki, com ele como peão sacrificial para manter o clã Tsunayashiro limpo. No laboratório subterrâneo da 12ª Divisão, Kurotsuchi Mayuri se virou para Naruto e perguntou: o salão de imagens? Sim, a 12ª Divisão tem uma instituição assim. Por que você pergunta? Naruto colocou um pergaminho sobre a mesa, que ainda não havia aberto. Visitei Kubujin. Surpreendentemente, não havia ninguém o monitorando. Mayuri semicerrou os olhos, pronunciando as palavras: Capitão Uzumaki, eu não sou nem ignorante, nem tolo. Naruto sorriu e deu um leve toque no pergaminho. O selo foi liberado, e o distintivo de Shinigami substituto flutuou para fora. Este pequeno dispositivo parece ter quebrado, disse Naruto calmamente. Então eu o trouxe aqui para você consertar. Capitã Mayuri. Mayuri percebeu algo e estendeu a mão para pegar o distintivo, dizendo com desdém: é uma coisa inútil. É melhor destruí-lo e fazer um novo do que consertá-lo. No entanto, quando ele exerceu força, o distintivo de Shinigami substituto não se moveu. Como era algo que se carregava o tempo todo, havia sido reforçado com feitiços de fortalecimento e durabilidade para evitar que fosse destruído em batalhas menores. Mas Mayuri, tendo dividido sua atenção entre muitos clones, enfraqueceu a pressão espiritual de seu corpo principal a ponto de não conseguir destruí-lo. Quantos clones você fez? A pálpebra de Naruto tremeu enquanto ele tocava levemente no distintivo, usando o Byakurai, relâmpago pálido, para destruí-lo. Mayuri descartou os restos sem responder, inexpressivamente. A pergunta era intrusiva demais para o seu gosto. A pesquisa é muito mais valiosa que o poder, pensou ele. Quero saber sobre a relação entre o clã Tsunayashiro e o salão de imagens, perguntou Naruto. O salão de imagens era responsável por monitorar os três mundos.
Entre as muitas instituições dentro do Gotei 13, era uma das mais misteriosas. O Salão de Imagens, em zombou Mayuri, com um tom gélido. Embora nominalmente esteja sob a 12ª Divisão, na realidade, a Central 46 detém autoridade sobre ele, talvez até mais do que a 12ª Divisão. Ele fez uma pausa, e seu tom tornou-se mais significativo. O clã Tsunayashiro detém o maior poder dentro dele. Eles estão sempre se intrometendo e causando aborrecimentos. Assim como eu pensei, o clã Tsunayashiro está profundamente conectado com o Salão de Imagens. Naruto ponderou, lembrando-se de um aviso de Byakuya. O clã Tsunayashiro controla a grande galeria do livro espiritual, onde todos os registros históricos da Sociedade das Almas são mantidos. Eles são responsáveis por registrar a história, disse Naruto severamente, e também por preservá-la. São só eles. Mayuri riu baixinho. Sim, só eles. O clã Tsunayashiro sozinho. Naruto franziu a testa. Se for esse o caso, depois que os antigos Shinigami falecerem, a história não ficaria a critério exclusivo do clã Tsunayashiro. Não é de se admirar que esse clã seja tão desenfreado e arrogante. Eles detêm o poder sobre a história. Naquele momento, ele conseguiu entender um pouco as motivações de Senkanami. Mais alguma coisa? Perguntou Mayuri, parecendo um pouco impaciente. Se não, tenho outros assuntos para resolver. Naruto olhou para o distintivo de Shinigami, substituto, destruído. Quanto tempo vai demorar para fazer um novo? Quando você precisa. Mayuri retrucou. Sem esperar que Naruto respondesse, ele o cutucou. Volte quando precisar. É quando estarei pronto. Por enquanto, Capitão Uzumaki, por favor, vá embora. Tenho experimentos importantes para conduzir. Naruto estreitou os olhos, estudando Mayuri. Você está com pressa de se livrar de mim e ainda não tentou nada furtivo. Capitão Mayuri, você mudou seu estilo hoje. Mayuri respondeu levemente, afrouxando o aperto. É mesmo. É que estou em um estágio crítico da minha pesquisa. Nem eu quero complicações desnecessárias agora. Naruto o examinou. Mayuri continuou com sinceridade. É algo muito interessante. Assim que eu tiver os resultados, com certeza lhe proporei uma troca. Acredito que você achará muito atraente. Naruto estreitou os olhos. Seu olho mental de Kagura indicava que Mayuri estava dizendo a verdade. Mas o que poderia ser tão interessante para Mayuri? Depois de se despedir de Naruto, Mayuri murmurou para si mesmo. O Capitão Uzumaki é realmente problemático. Ele percebe até as menores discrepâncias. Ah, bem, vamos torcer para que esse homem o mantenha ocupado por mais algum tempo. Ele caminhou até uma parede e pressionou a mão contra ela. A parede ficou transparente, revelando apenas uma fina cortina. Mayuri levantou a cortina e entrou. Atrás dele havia outro laboratório, espelhando o que estava do lado de fora como um reflexo em um espelho. Na mesa de operação estava um jovem, amarrado e inconsciente devido à anestesia. O sujeito problemático se foi, disse Mayuri em tom gentil enquanto observava o corpo do jovem. Agora, vamos continuar. Naruto retornou ao quartel da 7ª Divisão. O grupo bêbado não estava em seu escritório. Depois do casamento de Byakuya, eles foram festejar em um izakaya novamente, com 9 caudas o seguindo. Somente Soifon permaneceu, aparentemente tendo desenvolvido o hábito de vir aqui para fazer sua papelada. Naruto sorriu para ela e retomou suas tarefas. Soifon olhou para ele, querendo dizer algo, mas hesitando. Soifon percebeu que o Capitão Uzumaki e o Capitão Kiraku estavam planejando algo, possivelmente relacionado ao clã Tsunayashiro. Apesar de ser capitão e liderar a Onmitsukid, força furtiva, ela sabia que poderia ajudar. No entanto, nem Naruto, nem o Capitão Kiraku a abordaram para envolvê-la em seus planos. Ela queria perguntar sobre isso, mas as palavras simplesmente não saíam. O único conforto era que ela não era a única a ser deixada de fora. O Capitão Shiba parecia igualmente alheio à situação, passando os dias despreocupado e alegre. As ações de Naruto pareciam ter tido um efeito dissuasor sobre o clã Tsunayashiro.
Eles se tornaram muito mais contidos. Mesmo depois de Naruto destruir o distintivo de Shinigami substituto e se abster de devolver um novo para Kubujin por algum tempo, o clã Tsunayashiro não fez nenhum comentário, como se estivessem completamente alheios à situação. O tempo pareceu acalmar as ondulações que perturbaram brevemente a superfície. Naruto continuou suas observações, mas não notou nenhuma atividade que pudesse estar ligada a Aizen. 6 meses depois, Kiraku Shunsui empurrou a porta do escritório de Naruto, olhou para Soifon e educadamente pediu que ela saísse. Soifon relutou, mas, vendo que Naruto não se opunha, saiu a contragosto, levando a Nove Caudas consigo. Nove Caudas ficou atordoado, olhando para ela incrédulo. Mas que, se você quer ir embora, vá em frente. Mas por que está me arrastando? Eles fizeram o movimento deles, disse Kiraku, sério. E nem estão tentando esconder. Naruto se levantou. Quem está envolvido? Tsunayashiro Tokinada está liderando a equipe. 5 pessoas no total, todas oficiais de alta patente, respondeu Kiraku, abrindo os braços, impotente. No entanto, não posso detê-los. Eles têm autorização oficial da Central 46. Naruto permaneceu calmo. Não é tão difícil para o clã Tsunayashiro obter a aprovação da Central 46. Então, qual é o seu plano? Perguntou Kiraku. Naruto pegou uma permissão e a colocou sobre a mesa. Estou preparado para isso. Embora o clã Tsunayashiro não tivesse feito nenhum movimento até então, Naruto não baixou a guarda. Ele não acreditava que eles desistiriam de seus planos. Nos últimos meses, ele vinha renovando suas autorizações de viagem regularmente, solicitando uma nova sempre que a anterior estava prestes a expirar. No mundo dos vivos, na cidade Naruki, 6 meses se passaram. Apenas um piscar de olhos para o Shinigami, mas um período de tempo significativo para os humanos. A organização Protetor prosperava. O número total de membros, incluindo os mais jovens, ultrapassava 20. No entanto, viviam com cautela, sempre operando em duplas. Que tipo de ameaça poderia nos atingir aqui? Uma garota de cabelos curtos, entediada, brincava com um grampo de cabelo em forma de coelho na base da organização. Na cidade de Karakura, pode haver alguns Zoulous poderosos e talvez não consigamos lidar com eles sozinhos. Mas na cidade de Naruki, não é nem um ponto de encontro espiritual. A menina falou com frustração, cerrando os dentes. O irmão Kugo provavelmente tem seus motivos para organizar as coisas dessa forma, disse outro membro, um homem vestido em estilo britânico, tomando chá em uma xícara delicada. E trabalhar em duplas para lidar com Zoulous é conveniente, não acha? É irritante, muito irritante, gritou a garota de cabelo curto, chutando as pernas em frustração. Odeio ter que trabalhar com outras pessoas. De repente, seus gritos cessaram quando uma pressão espiritual desconhecida encheu a sala, pesada e avassaladora, deixando todos os Fullbringers tensos. Alguém poderoso havia chegado. E, como eles entraram na casa, eles se viraram e viram um jovem loiro vestido com um shirakus preto e um auri branco. Intrusa! A garota de cabelos curtos reagiu com mais veemência, pulando na mesa e ativando seu grampo de cabelo, que começou a brilhar com uma luz estranha. Vamos jogar! O coelho em seu grampo de cabelo pareceu ganhar vida, seus olhos vermelhos brilhando ameaçadoramente. Mas antes que ela pudesse terminar de falar, correntes douradas surgiram, envolvendo sua cintura e silenciando-a. Não seja tão precipitado, disse Naruto com um sorriso, só pensando em si mesmo. Não conseguir avaliar a força do seu oponente. Isso vai fazer com que você morra. Sua voz carregava uma onda repentina de intenção assassina, fazendo a garota de cabelos curtos estremecer instintivamente. As correntes atingiram sua mão, fazendo seu grampo de cabelo cair no chão com um estrondo. Os outros na sala ficaram ainda mais cautelosos. Você é o capitão Uzumaki que o irmão Kubo mencionou? Perguntou um homem de meia-idade com feições calmas, levantando-se. Depois de lidar com Zoulous com frequência, era inevitável que encontrassem Shinigami. Apesar do auri branco cobrir a maior parte dele,
O Shiraku's era inconfundível. Estou, Naruto assentiu. Onde está Kubo? Ao ampliar seus sentidos, ele detectou as pressões espirituais por toda a casa. Havia mais de uma dúzia de Fullbringers no prédio. Mas Kubo-jin não estava entre eles. De fato, num raio de 50 quilômetros, havia apenas alguns Fullbringers desconhecidos e alguns Zolos fracos. Quanto à cidade de Karakura, Naruto havia descido ao mundo dos vivos naquele local. Mas a pressão espiritual de Kubo também não estava lá. Kubo saiu mais cedo, respondeu o homem de meia-idade. Se você tem algo importante, pode me contar primeiro. Posso atuar como líder interino da organização quando Kubo não estiver por perto. Ele sorriu, revelando um sorriso sincero. Meu nome é Tenshio Agata. Sou o membro mais velho desta organização. Naruto assentiu, retribuindo o sorriso. Todos os seus membros estão aqui ou ainda restam alguns? Para onde foi Kubo? Tenshio Agata olhou para a garota de cabelos curtos ainda presa pelas correntes, pensou por um momento e então respondeu. Recebemos informações de que um Fullbringer apareceu em Aomori. Kubo levou algumas pessoas e foi para lá esta manhã. Quanto aos demais membros, há mais 2 grupos em missões. 4 pessoas. Naruto perguntou. Tenshio Agata hesitou antes de concordar. Eles partiram para Aomori esta manhã. Naruto franziu a testa. Aomori ficava na parte nordeste do país, a uma distância considerável. Mesmo com a velocidade de Naruto, levaria várias horas para chegar lá. Se o alvo do clã Tsunayashiro fosse Kubo-jin, correr para lá agora poderia ser tarde demais. Mas Naruto ainda não havia devolvido o distintivo de Shinigami substituto a Kubo-jin, o que significava que o clã Tsunayashiro havia perdido seus meios de monitorá-lo. Como puderam reagir tão rapidamente, partindo no momento em que Kubo partia? Capitão Uzumaki, você está procurando por Kubo? Perguntou Tenshio Agata. Podemos contatá-lo. Agora? Naruto perguntou, surpreso. Tenshio Agata assentiu e gesticulou para um garoto tímido que se aproximava, segurando um mapa. O garoto parecia muito jovem, talvez com apenas uns 10 anos, e era bem baixo. Mal alcançava o peito de Naruto, ainda mais baixo do que Naruto era naquela idade, com apenas 1,2 metros. Ele tinha um corte estilo tigela que cobria seus olhos, e apesar de ser apenas uma criança, exalava uma aura sombria, quase podre. O nome dele é Wakamatsu Tomoya, apresentou Tenshio Agata. Seu Fullbring é bem único. Envolve o uso de um mapa. Qualquer pessoa marcada por ele terá sua localização exibida no mapa, e ele poderá se comunicar com a pessoa marcada a qualquer momento, de qualquer lugar. Naruto olhou para o garoto. Mesmo com um olhar gentil, viu o garoto se encolher atrás de Tenshio Agata. Mesmo que Kubo já esteja em Aomori. Tenshio Agata assentiu. Sim, já testamos antes. Desde que a pessoa esteja dentro da área coberta pelo mapa de Tomoya, ela pode ser rastreada e contatada sem obstáculos. Ele é o bem mais precioso da nossa organização. Que habilidade! Era mais que única. Era quase inacreditável. Parecia semelhante ao Baku número 77, Tenteikra, mas o alcance do feitiço Kid estava vinculado à pressão espiritual do usuário. Quanto maior o alcance sensorial, maior a área de efeito. Mesmo com as habilidades sensoriais atuais de Naruto, ele só conseguia cobrir um raio de cerca de 50 quilômetros. Mas da cidade de Naruki até Aomori havia uma distância de 700 a 800 quilômetros. Por favor, vá em frente e entre em contato com Kubo, disse Naruto para Wakamatsu. Wakamatsu assentiu timidamente e abriu o mapa. Era um antigo mapa nacional, cuja data de publicação remontava à juventude de Kubo-jin. Ele estendeu um dedo e tocou o mapa, que começou a brilhar. A pressão espiritual mobilizada não era particularmente forte. Na verdade, era bem fraca, até menos potente que a da atual Mayuri Kurotsushi. Mas algo notável aconteceu. Pequenas cabeças começaram a aparecer no mapa, todas retratadas como caricaturas simples, porém distintas. Havia cerca de 10 cabeças agrupadas no centro do mapa, representando a localização de Tenshio Agata e seu grupo.
Outras 3 cabeças apareceram na parte nordeste do mapa. A caricatura de Kubo se destacou. Um rosto quadrado com sobrancelhas afiadas, como espadas, mesmo sem traços totalmente desenhados, tornando-o instantaneamente reconhecível. Wakamatsu tocou na caricatura de Kubo, e ela imediatamente se distorceu, com uma pressão espiritual aumentando quando a cabeça de Kubo Jin se materializou acima do mapa. Ah, Tomoya, é um pouco inconveniente aqui. Então só vou conversar um pouco com você, suspirou ele. Depois você pode ir procurar o tio Tenkaio. Tomoya interrompeu. Kubo, alguém quer falar com você. Naruto falou. Kubo, sou eu. Kubo Jin pareceu se esforçar ao se virar, indicando que estava em um espaço apertado. Capitão Uzumaki, o que o traz aqui? Você é realmente o Kubo Jin que eu conheço? Naruto perguntou. Claro que sim. Kubo Jin assentiu, com uma expressão confusa no rosto enquanto se preparava para perguntar por que Naruto questionaria aquilo. Mas então se lembrou da primeira coisa que o capitão Uzumaki dissera quando se conheceram. Ninguém pode mentir para mim. Então, essa era uma forma de confirmar sua identidade. Aconteceu alguma coisa. A expressão de Kubo Jin ficou séria. Naruto estava perdido em pensamentos. Mesmo que apenas a cabeça de Kubo aparecesse diante dele, a técnica sensorial de Naruto ainda funcionava. Qual era o mecanismo dessa técnica? A pressão espiritual não era particularmente forte. Então, como ela poderia alcançar isso? Seria por causa da Heiatsu do Rei das Almas. Que tipo de poder era esse? Se você não encontrou nenhum problema, então não há nada com que se preocupar. Naruto balançou a cabeça, respondendo. Kubo Jin deu um suspiro de alívio. Da minha parte, está tudo bem. Não encontrei nenhum inimigo. Você parece estar em uma situação difícil, observou Naruto. Aquela expressão severa não parecia condizer com a afirmação de que está tudo bem. Kubo Jin franziu a testa. O carro que comprei tem um interior pequeno, então é um pouco apertado com todo mundo espremido. Você pode iniciar contato com Wakamatsu? Naruto perguntou. Kubo Jin balançou a cabeça. Não posso, respondeu Wakamatsu suavemente. Só posso entrar em contato com alguém se quiser vê-lo primeiro. Por quanto tempo você consegue manter isso? Naruto perguntou gentilmente, virando-se para ele. Wakamatsu abaixou a cabeça, evitando o olhar de Naruto. Contanto que Kubo não se canse, posso continuar assim indefinidamente. Naruto sentiu a pressão espiritual de Wakamatsu, notando que quase não havia esgotamento. O feedback de seu asterisco Kagura Shingan asterisco confirmou que era verdade. Parecia que ele realmente conseguiria fazer o que dizia. Uma habilidade incrível. Naruto percebeu que talvez tivesse subestimado esses poderes únicos e inovadores, já que Kubo Jin raramente usava seu Fullbrin. Essa era a força do poder do Rei das Almas, não era? Então, por favor, continue fazendo a manutenção, disse Naruto, levantando a mão lentamente. Wakamatsu, um pouco assustado, fechou os olhos. Mas isso vai incomodar Kubo, não é? Não vai. Kubo Jin rapidamente o tranquilizou. Isso é importante, Tomoya. Então aguente firme. Wakamatsu abriu os olhos e levantou a cabeça. Naruto colocou a mão na cabeça do garoto, bagunçando delicadamente seus cabelos, embora seus pensamentos estivessem em outro lugar. A organização parecia estar segura. Kubo Jin estava ileso. Então, qual era o verdadeiro objetivo de Tsunayashiro Tokinada ao agir? Seria esse o motivo declarado na inscrição? Caçar Oulous no mundo dos vivos. Parecia improvável. Existe algum Fullbringer perto de você que você conheceu, mas ainda não conseguiu recrutar para a organização? Naruto ponderou em voz alta, fazendo uma pergunta. Kubo Jin riu. Capitão Uzumaki, tenho trabalhado muito duro nos últimos 6 meses. Consegui persuadir todos os Fullbringers que encontrei, com exceção daquele que estamos prestes a conhecer. Não sobrou ninguém que não tenha concordado em se juntar a nós. Mas a expressão do homem chamado Tenshio Agata mudou ligeiramente. Naruto imediatamente percebeu e voltou seu olhar para ele. Senhor Agata,
O senhor está escondendo alguma coisa. Tenchi e o Agatha permaneceu em silêncio. Este é um assunto sério, disse Naruto, franzindo a testa. Preocupa-se com a segurança da pessoa que você está escondendo. Ninguém deve conseguir encontrá-la. Tenchi e o Agatha balançou a cabeça. Eu a protegi bem. Não superestime suas habilidades. O tom de Naruto tornou-se firme enquanto soltava a garota de cabelo curto das correntes. Sua proteção não resistirá a um oponente forte. Por favor, diga a verdade. Tenchi e o Agatha levantou a cabeça e encontrou o olhar de Naruto. Na cidade vizinha de Naruki, no escuro porão da casa de Agatha, uma menina de 8 anos estava acorrentada por uma corrente de ferro no tornozelo, presa a um canto da cama. Com uma expressão impassível, ela brincava calmamente com uma boneca de madeira invisível. De repente, um raio de luz atravessou a escuridão. Papai! Ela virou a cabeça e gritou. Mas o rosto atrás da luz não era o familiar que ela esperava. Em vez disso, era um jovem de cabelo curto, verde escuro, vestido com roupas finas. Quem é você? Perguntou ela, jogando a boneca de madeira para o lado e olhando para o estranho com curiosidade, sem nenhum traço de medo. Eu nunca te vi antes. Que pena, trancada aqui desde pequena. O homem se inclinou, examinando-a. Você já viu o mundo lá fora? A menina balançou a cabeça. Papai diz que o mundo lá fora é perigoso. Ele não me deixa sair. Mas o papai está procurando uma pessoa muito poderosa. Ele diz que uma pessoa poderosa pode nos trazer segurança. Aí eu posso ir lá fora. Ela falou longamente, mas mesmo o conceito de liberdade não pareceu despertar muita emoção nela. Parecia que ela não ansiava particularmente por essas coisas. O homem estendeu a mão, a voz carregada de perigo. Você gostaria de vir comigo, ver o mundo lá fora? Tem um poder que vai além do seu pai. Posso protegê-lo. A garota inclinou a cabeça e estendeu a mão para colocá-la na dele. Qual é o seu nome? O homem sorriu. Tsunayashiro Tokinada. Em breve será o homem mais nobre e pecador deste mundo. A menina não conseguia entender. Seu vocabulário limitado não lhe permitia compreender o significado de nobre e pecaminoso. Na Seireitei, a Sociedade das Almas, Aizen e Ishimaru Jin estavam no topo de uma torre alta, observando a luz distante do fogo e os sons da batalha. Achei que o plano elaborado do Aizen-sama fosse lidar com o capitão Uzumaki, disse Jin baixinho, sorrindo brilhantemente. Mas acontece que esse é o seu verdadeiro objetivo. Seireitei vai ser animado. Aizen sorriu suavemente, falando em voz baixa. As chamas purificadoras do pecado são verdadeiramente belas, absolutamente cativantes.